nós da Reco Lingerie temos um propósito. E esse propósito é, além de vestir o corpo, revestir a alma e o espírito. E esse tema entrelinha, assim, como todos os temas, para mim eles são maravilhosos, porque cada vez vai ratificando mais de que Deus está em todas as coisas, em todos os nossos movimentos, em todos os traços. Ele é o grande, o maravilhoso criador de tudo isso, né? Temos um setor de criação, mas sem ele nada poderíamos fazer. Então, este tema, dentro desse contexto que estamos vivendo hoje, que é um contexto de pandemia, esse ano 2020, como já dissemos no Wanderlust, foi um ano assim muito atípico, um ano extremamente desafiador, né? Esse segundo semestre, principalmente, foi extremamente desafiador. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui participando dessa convenção, tivemos que nos reinventar nos papéis que temos. Eu creio que muitos de vocês, de nós, tivemos que reinventar o ser filho, ter gestos novos em relação aos pais. Muitos tiveram que fazer compra para os seus pais, dar atenção para os seus pais, em hospitais, em medicamentos. Muitos tiveram que se reinventar como pai. Dentro de casa, esse volta para casa levou você a se reinventar como pai, como mãe, tendo que dar mais atenção às crianças que estão sem escola, tendo que tirar de você um professor, uma professora enrustido, e teve que ter gestos diferentes para com seus filhos, para com seus pais, como marido, como esposa. Com certeza o marido dentro de casa, no home office, a esposa dentro de casa, com os filhos, tudo isso levou a se reinventar em novos gestos, em novas posturas. E nós tentamos ler nas entrelinhas desse novos gestos. Também dentro dessa pandemia, desse sofrimento que o mundo vem passando, nós também tentamos ler as entrelinhas do silêncio. Quantos de vocês, de nós, tivemos que viver o duro silêncio da morte, de enterrar um ente querido, de enterrar um amigo? Quantos tiveram nesse volta para casa, nesse home office, nesse lockdown, tiveram que viver dores no relacionamento, silêncios no relacionamento? Muitas vezes o marido dentro de casa, a esposa dentro de casa, mas só fisicamente, não participando, não tendo gestos de ajuda numa comida, gestos de ajuda com filhos. Então, a leitura que fizemos desse silêncio nos ajudou muito a entender toda a problemática, as circunstâncias que estamos vivendo. Também fizemos uma leitura do fracasso, porque muitos, no meio de todas essas circunstâncias, tiveram perdas de emprego. Você sofreu com amigos, com familiares que perderam emprego, que perderam cargos. Muitas firmas, não, graças a Deus não a nossa, mas tiveram uma queda de remuneração para poder manter a sua função. Então são fracassos que nas entrelinhas nós da criação procuramos entender. Pudemos ler nas entrelinhas disso tudo e fazer uma coleção que superasse tudo isso, que entendesse, mas que desse uma nova proposta, porque no meio de todo o sofrimento sempre há coisas boas a serem tiradas, lições a serem aprendidas. E aí pudemos fazer uma coleção que, traduzindo tudo isso nas entrelinhas, ela propõe para você, para o nosso cliente final, para o nosso lojista, propõe uma coleção que nós cremos que possibilitará muitas alegrias para 2021. Mas também nós nos propomos a não só vestir o corpo, nós nos propomos
a vestir a alma e o espírito. E para isso também procuramos ler nas entrelinhas dos gestos, do silêncio, do sofrimento e do fracasso. E essas entrelinhas nos levaram para a cruz. Porque a cruz nos ensina que no sofrimento nós somos aperfeiçoados e transformados. A cruz nos ensina que os gestos de entrega e de movimento de direção a Jesus Cristo nos conduz ao Pai. A cruz também nos ensina que o silêncio da morte, ele se rompe no poder do Espírito Santo na nossa vida. Nas entrelinhas nós também lemos, nós também compreendemos que o fracasso da cruz, ele é um aparente fracasso, que se transforma em um brado de vitória, um brado eterno de vitória. E aí eu me uno ao apóstolo João, que ele disse assim: não vos admire que eu vos diga, que importa-vos nascer de novo. E eu gostaria que vocês lessem nas entrelinhas de todas essas circunstâncias, de todo esse sofrimento, e que vocês se atentassem ao alerta que João dá. E eu, como criadora de moda, eu quero deixar uma dica. Essas vestes, ela tem uma tendência eterna de cor. E essas alvas são vestes brancas e translúcidas. Mas para isso, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, que 2021 seja um ano assim, onde vocês possam, além de ter momentos alegres, inesquecíveis, vocês possam também ter as suas vestiduras espirituais gradativamente mais brancas, mais alvas, pela vida do Espírito Santo na tua vida. Deus abençoe a todos.